Antes de cada grande conquista financeira registrada na Bíblia, algo acontecia que quase ninguém mais menciona. Não era uma doação, não era um voto, não era um pedido desesperado por provisão. O que acontecia era algo que vinha antes do dinheiro aparecer, antes da dívida desaparecer, antes da escassez se transformar em abundância. E Jesus sabia disso. Ele praticava isso, repetidamente, silenciosamente, constantemente. A maioria das pessoas acredita que Jesus realizou milagres de cura, provisão e multiplicação pedindo a Deus. Imaginam-no suplicando, esperando, ansiando. Mas essa ideia desmorona no momento em que você lê o texto com atenção. Porque quando o dinheiro se multiplicou, quando a comida apareceu onde não havia nada, quando a provisão impossível chegou, Jesus não orou da maneira como você foi ensinado a orar. E é aqui que as coisas começam a ficar desconfortáveis para o cristianismo moderno. Se você já orou pedindo dinheiro e não sentiu nenhuma mudança, se você pediu ajuda financeira a Deus e o silêncio foi a única resposta, se você já se perguntou por que, apesar de ser fiel, orar e acreditar, ainda sente que o dinheiro está bloqueado, então, preste atenção, porque o que você está prestes a ouvir não é motivacional, não é simbólico e definitivamente não é tradição religiosa. É um método que Jesus usou e explica por que o dinheiro reage de forma diferente em algumas pessoas do que em outras. Vamos começar com algo que quase todo mundo ignora. Antes de Jesus alimentar os 5.000, um claro milagre financeiro de multiplicação, ele não pediu comida. O texto diz que ele olhou para cima, deu graças e partiu o pouco que já havia ali. A gratidão veio antes do aumento. O alinhamento veio antes da multiplicação. A provisão não respondeu à necessidade, mas sim à situação. Antes de Lázaro sair do túmulo, Jesus não implorou aos céus. Ele disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tempo verbal passado. O desfecho já estava decidido internamente antes que a realidade se impusesse externamente. Eis aqui a parte que ninguém associa ao dinheiro. Na Bíblia, a provisão nunca responde ao desespero. Ela responde à autoridade. E a autoridade, da forma como Jesus a entendia, não tinha nada a ver com posição, moralidade ou esforço. Ela provinha de alcançar uma condição interior específica, uma condição que a maioria dos crentes nunca aprendeu a acessar. É por isso que tantas pessoas oram por dinheiro enquanto permanecem presas à escassez. Suas orações vêm da ansiedade, do medo, da urgência e da necessidade. Mas Jesus nunca orou por necessidade. Ele orou a partir do alinhamento, de um lugar onde o resultado já estava estabelecido. E esse lugar tem um nome. Jesus chamou-lhe de quarto interior. Quando ele disse, quando orarem, entrem no quarto e fechem a porta, ele não estava se referindo a um local físico. A palavra grega original não significa quarto, significa um aposento interior, um tesouro, um espaço interno selado, um lugar de acesso. E eis a revelação que muda tudo. O dinheiro flui do mesmo lugar onde fluem os milagres. A provisão segue a mesma lei da cura. A carência se dissolve sob as mesmas condições que a doença. Jesus não ensinou a oração como comunicação. Ele a ensinou como entrada. Entrar em um estado em que você não está mais pedindo dinheiro, mas operando a partir da fonte que o produz. É por isso que rezar com mais fervor não funciona. É por isso que repetir palavras não altera o saldo da sua conta bancária. É por isso que implorar a Deus por alívio financeiro muitas vezes aprofunda a frustração em vez de eliminá-la. Porque as palavras ditas em meio à separação não têm autoridade. Cada vez que Jesus se retirava da multidão antes de um milagre, ele não estava descansando. Ele estava se realinhando.
Ele estava entrando no cenáculo, fechando a porta para o mundo exterior e retornando ao lugar onde a provisão já existia. E o dinheiro, quer as pessoas gostem de admitir ou não, é uma forma de oferta. É por isso que algumas pessoas vivenciam mudanças financeiras repentinas que não fazem nenhum sentido lógico. Dívidas desaparecem, dinheiro inesperado aparece, portas se abrem onde não deveriam. Não é porque oraram mais alto, é porque, consciente ou inconscientemente, entraram na mesma condição em que Jesus entrou. E aqui está o laço que quero que você guarde. Se Jesus orava dessa maneira antes de cada milagre, e a provisão é regida pelas mesmas leis que os milagres, então a oração que precede a prosperidade financeira não é o que você pensa que é. Na próxima parte, vou mostrar exatamente o que Jesus fazia internamente antes da multiplicação do dinheiro. E por que a oração moderna, mesmo a oração sincera, muitas vezes bloqueia a própria provisão que pede. Antes de prosseguirmos, faça algo importante. Se você está realmente decidido a mudar sua realidade financeira, não por sorte, não por pressão, mas por meio da compreensão, inscreva-se neste canal agora. Não por mim, por você, porque cada vídeo aqui complementa o anterior. E quem permanece conectado é quem recebe esses ensinamentos primeiro, antes que a dúvida, o medo ou os velhos hábitos o façam recair na escassez. Deixe também um comentário dizendo: estou pronto para me alinhar. Não como um ritual, mas como uma decisão. O que Jesus compreendeu, e o que quase ninguém explica quando se fala de dinheiro e fé, é que a provisão não responde às palavras. Ela responde à situação. É por isso que duas pessoas podem fazer a mesma oração, citar os mesmos versículos, frequentar a mesma igreja e ainda assim vivenciar realidades financeiras completamente diferentes. Permanece-se preso à escassez. O outro, de repente, vê o dinheiro se movimentar. A diferença não é a preferência de Deus, é o alinhamento. Quando Jesus falou sobre o quarto interior, ele não estava descrevendo uma metáfora mística. Ele estava descrevendo uma condição interior funcional, onde o sistema nervoso, a mente e a consciência não operam mais movidos pelo medo ou pela urgência. E o medo é a moeda da escassez. Onde o medo domina, a riqueza diminui. Onde há harmonia, a abundância aumenta. É por isso que a maioria das orações financeiras falha antes mesmo de serem proferidas. Elas nascem da ansiedade, das contas, dos prazos, do desespero. E o desespero ainda é separação. Pressupõe que Deus está fora, que o dinheiro está faltando e que você está esperando que algo mude. Jesus nunca orou partindo dessa perspectiva. Observe atentamente os momentos que antecedem a multiplicação da provisão nos evangelhos. Havia sempre um recuo, sempre silêncio, sempre quietude antes da ação. Jesus nunca reagiu à carência. Ele a neutralizava internamente primeiro. Só então a situação externa se reorganizava. E aqui está a verdade incômoda. Você não pode comandar a abundância enquanto concorda internamente com a escassez. A maioria das pessoas acredita que o dinheiro está bloqueado por fatores externos, a economia, o sistema, erros do passado. Mas Jesus ensinou que o que prende externamente primeiro prende internamente. É por isso que ele enfatizou a importância de olhar para dentro antes de falar para fora. O espaço íntimo é onde a identidade se dissolve. E a identidade determina a renda muito mais do que o esforço jamais determinará. Enquanto você se enxergar como alguém que tenta ganhar dinheiro, o dinheiro permanecerá fora de você. Mas quando você entra na sua esfera interior, algo sutil, porém poderoso, se transforma. Você deixa de se perceber como alguém separado da fonte de sustento. E a separação é a única razão pela qual a escassez existe. Por isso Jesus disse que o reino está dentro de vós.
Não porque seja poético, mas porque a fonte da provisão é acessada internamente antes de se manifestar externamente. Agora, eis algo que quase ninguém percebe. Quando Jesus deu graças antes da multiplicação, ele não estava praticando a gratidão como um truque mental. Ele estava reconhecendo um estado concluído. A gratidão, naquele momento, não era emocional, era informativa, era reconhecimento. O reconhecimento comprime o tempo. Partindo desse estado interior, Jesus não esperava que os alimentos se multiplicassem. Ele sabia que a questão já havia sido resolvida no nível da causa. O mundo visível simplesmente ainda não havia acompanhado essa mudança. E o dinheiro funciona da mesma maneira. A dívida se dissolve da mesma forma que a doença se dissolve. A provisão se manifesta da mesma forma que a cura, por meio do alinhamento interno antes da ação externa. É por isso que orar com mais fervor por dinheiro muitas vezes gera mais tensão em vez de alívio. A própria oração reforça a identidade da carência. Você está lembrando a si mesmo e ao seu sistema nervoso que não tem, que está esperando, que é dependente. Jesus nunca orou como alguém que espera. Ele orou enquanto alguém se alinhava. E o alinhamento gera autoridade. A autoridade não grita, não implora, não se explica, fala com convicção. E convicção não é confiança. É coerência entre o estado interior e a declaração exterior. Por isso Jesus pôde dizer: o Pai que permanece em mim realiza as obras. Não por mim, não para mim, através de mim. A provisão não chega a quem implora a Deus por dinheiro, ela flui através de quem parou de resistir a ela internamente. E é aqui que isso se torna prático. Antes que qualquer mudança financeira possa ocorrer, algo precisa se libertar dentro de você. Não esforço, não sacrifício, não mais uma promessa de melhorar, mas sim o ruído interno que o mantém preso no modo de sobrevivência. O modo de sobrevivência repele a abundância. É por isso que Jesus repetidamente se isolava antes dos momentos de multiplicação. Ele não estava evitando as pessoas. Ele estava saindo da consciência coletiva de escassez. Ele estava deixando o campo do medo e retornando ao campo da fonte. E cada vez que ele fazia isso, a realidade se reorganizava. O que você está prestes a aprender não é uma oração que se recita. É a condição interior que faz o dinheiro responder sem força, pressão ou luta. É a mesma condição em que Jesus se encontrava antes que a provisão se movesse, e uma vez que você a reconheça, entenderá por que tantas pessoas experimentam mudanças financeiras repentinas e inexplicáveis após anos de estagnação. Há um motivo pelo qual Jesus alertou as pessoas para não orarem como aqueles que pensam que serão ouvidos por suas muitas palavras. Muitas palavras geralmente significam muita mente. E muita mente significa muita separação. O dinheiro não se move através da separação. Ele se move através da coerência. É aqui que a maioria das pessoas fica presa sem perceber. Elas se sentam para orar sobre finanças, carregando anos de tensão no corpo, medo no peito, urgência nos pensamentos. Seu sistema nervoso grita escassez, mesmo que seus lábios digam fé. E o corpo sempre fala mais alto que as palavras. Jesus compreendeu algo que a maioria dos crentes nunca aprende. A congregação precisa estar de acordo antes que o dinheiro possa ser movimentado. Por isso, a primeira instrução não é perguntar, nem declarar, nem citar as Escrituras. É o silêncio. Porque o silêncio reinicia o sinal interno. O silêncio dissolve a urgência. O silêncio acalma o reflexo de sobrevivência que mantém o dinheiro bloqueado. Quando Jesus entrou em silêncio, ele não estava se esvaziando para que Deus chegasse. Ele estava removendo a interferência. A presença já estava lá. A provisão já estava lá. A única coisa que faltava era o acesso. E o acesso não vem do esforço.
Vem de entregar aquela parte de você que pensa que precisa controlar os resultados. É por isso que Jesus disse que você deve fechar a porta, não parcialmente, completamente. A porta é o seu mundo sensorial, suas preocupações, seus cálculos mentais, seus medos sobre as contas de amanhã ou os erros de ontem. Enquanto essa porta estiver aberta, você ainda estará operando de fora para dentro. O mundo exterior sempre experimenta a carência. Dentro da sala interior, algo muito específico acontece. A mente desacelera, a respiração se aprofunda, o corpo sai do estado de luta ou fuga. E quando isso acontece, sua frequência interna muda. Você para de transmitir urgência e começa a emitir estabilidade. E estabilidade é a linguagem que o dinheiro entende. É por isso que as pessoas, às vezes, recebem dinheiro inesperado quando finalmente desistem. Não porque a rendição atraia dinheiro magicamente, mas porque elas finalmente param de resistir à oferta internamente. A resistência se manifesta como preocupação, como pensar demais, como tentar forçar resultados, como perguntar constantemente como, em vez de permanecer em harmonia. Jesus nunca perguntou como a provisão viria. Ele se posicionou primeiro. O como veio naturalmente. Quando você permanece em silêncio por tempo suficiente, sem pedir, sem repassar suas necessidades, sem imaginar Deus como algo distante, algo sutil, muda. Você deixa de se sentir como alguém tentando conseguir dinheiro. Começa a se sentir como alguém que já tem apoio. E essa mudança interna transforma tudo, porque o dinheiro não responde à esperança. Ele responde à certeza sem tensão. É por isso que Jesus podia falar com autoridade. Autoridade não é domínio, é ausência de dúvida. É coerência entre o conhecimento interior e a fala exterior. É por isso também que as afirmações muitas vezes falham. As pessoas repetem frases sobre abundância enquanto seus corpos ainda estão contraídos. Seu sistema nervoso não acredita nas palavras. E o dinheiro segue o sistema nervoso, não a boca. Jesus nunca afirmou a abundância. Ele a personificou. E a incorporação só acontece quando a mente se afasta. É por isso que a instrução é tão simples, que acaba sendo ignorada. Sente-se, respire e não faça nada. Sem performance, sem esforço espiritual, sem tentar convencer Deus. Apenas a consciência se aquietando. Enquanto você permanece ali, pensamentos tentarão puxá-lo de volta para a análise. Quanto tempo isso vai levar? Isso está funcionando? Eu deveria pedir algo agora. Cada vez que você resiste a esse impulso, você está fechando a porta um pouco mais. E a cada fechamento, o acesso se aprofunda. Com o tempo, você começa a se sentir amparado sem saber o porquê. Calmo sem explicação. Firme sem lógica. Isso não é imaginação, é alinhamento. E o alinhamento é a condição que precede todo milagre financeiro nas Escrituras. A provisão não chega para acabar com o pânico. Ela chega quando o pânico se dissipa. É por isso que Jesus nunca se apressou, nunca entrou em pânico, nunca reagiu à escassez. Ele a neutralizava internamente primeiro. Então a realidade se reorganizava para se adequar ao seu estado. Uma vez que você aprende a entrar nesse estado, a oração deixa de ser um ato de pedir e se torna um ato de concordância. Concordância com a provisão, concordância com o apoio, concordância com uma fonte que nunca esteve ausente. E quando você fala com base na concordância, em vez da necessidade, o dinheiro flui de maneira diferente. As oportunidades surgem sem esforço, as soluções emergem sem pressão. As dívidas diminuem sem pressão constante. Não porque você exigiu que eles mudassem, mas porque você deixou de estar em desacordo com a abundância. Em certo ponto, algo fundamental muda. Você não está mais tentando alcançar a quietude. A quietude entra em você. O corpo relaxa sem esforço. A respiração encontra seu próprio ritmo. E a mente, que antes dominava cada oração com ruído e urgência, finalmente se afasta.
Este é o momento que Jesus esperava. Não se trata de sentir algo dramático. Não se trata de ter visões, mas sim de reconhecer a união. Porque o erro mais grave que as pessoas cometem ao orar por dinheiro é acreditar que estão separadas da fonte da provisão. Essa crença, por si só, perpetua a escassez. Jesus jamais teve essa crença. Quando ele disse, "O Pai que permanece em mim realiza as obras", ele não estava falando poeticamente. Ele estava descrevendo uma realidade interna vivida. A partir desse lugar, a oração muda de forma. As palavras deixam de ser pedidos e passam a ser confirmações. Não declarações feitas para convencer a realidade, mas reconhecimentos daquilo que já está estabelecido no nível da causa. É por isso que Jesus falou com tanta calma e autoridade. Ele não estava emocionalmente envolvido com os resultados. Ele não estava esperando. Ele não estava ansioso. Ele estava alinhado, e o alinhamento elimina o atrito entre a intenção e a manifestação. O dinheiro reage a essa mesma ausência de atrito. Quando você fala a partir do alinhamento, você não está atraindo dinheiro para si. Você está removendo a resistência interna que o impedia de chegar até você. A provisão não precisa ser invocada, ela precisa de permissão. E a permissão é concedida quando o conflito interno se dissolve. É nesse ponto que a maioria das pessoas se sabota. Eles finalmente alcançam a quietude, sentem-se firmes e imediatamente correm para pedir tudo o que desejam. Contas, dívidas, necessidades urgentes. E no instante em que o fazem, a velha identidade retorna. A identidade da carência, da espera, da dependência. A porta se entreabre novamente. Jesus nunca cometeu esse erro. Ele esperou até que a sensação de eu se suavizasse, até que a fronteira entre o eu e a fonte se tornasse tênue, até que não houvesse mais uma voz pedindo dinheiro a Deus, apenas a consciência reconhecendo a provisão. Só então, e somente então, ele falou. E quando ele falava com simplicidade, sem esforço, sem explicações, sem carga emocional. Por isso, suas palavras tinham peso. O peso não vem do volume, vem da coerência. Se o seu estado interior lhe diz, estou amparado, suas palavras não precisam de força. A realidade ouve. Mas se o seu estado interior lhe diz, estou com medo, nenhuma citação das Escrituras poderá anular esse sinal. É por isso que os milagres financeiros parecem repentinos para os observadores. Eles não veem a mudança interna que os precede, veem apenas o resultado. A dívida que desapareceu, o depósito inesperado, a porta que se abriu sem esforço, mas nada foi repentino. O alinhamento veio primeiro. É por isso também que Jesus alertou contra orar em público, praticar espiritualidade ou tentar ser visto. A performance reforça a identidade. A identidade sustenta a separação, e a separação bloqueia o fluxo. O dinheiro não flui para o desempenho, ele flui para a presença. Presença é o estado que você experimenta no espaço interior. É silencioso, é ancorado. Não precisa provar nada. Não questiona a realidade, simplesmente concorda com a fonte. E uma vez que haja consenso, a fala torna-se eficaz. Não porque as palavras sejam especiais, mas porque o orador já não está dividido. É aqui que muitas pessoas sentem algo sutil, mas inconfundível. Uma sensação de alívio sem explicação. Uma certeza tranquila de que tudo vai dar certo. Não otimismo, não esperança, sabedoria. Esse conhecimento não é imaginação. É alinhamento com a mesma inteligência que alimentou milhares com alguns pães. A partir daí, você não pede dinheiro. Você permite. Você permite que as soluções venham à tona. Você permite que as oportunidades se revelem. Você permite que o dinheiro circule por canais que você não poderia ter planejado, porque o planejamento pertence à mente. O fornecimento pertence ao alinhamento. Quando Jesus disse,
Buscai primeiro o reino de Deus, ele não estava dizendo às pessoas para priorizarem a religião. Ele estava apontando para esse estado interior. Busquem primeiro o alinhamento. Todo o resto virá naturalmente. É por isso que o dinheiro chega para algumas pessoas sem que elas precisem correr atrás. Elas não têm mais sorte, não são mais merecedoras. Simplesmente oferecem menos resistência. Eles aprenderam como entrar na sala íntima, fechar a porta, se alinhar e então falar a partir da união, em vez da necessidade. E uma vez que você experimente isso, mesmo que apenas uma vez, sua relação com o dinheiro muda para sempre. Você para de temê-lo, para de correr atrás dele, para de vê-lo como algo separado de você. Torna-se uma resposta, não uma luta. Quando você entende isso, a oração deixa de ser algo que você faz em momentos específicos e se torna algo que você é. É aí que o dinheiro começa a se comportar de maneira diferente ao seu redor, porque o dinheiro não é espiritual nem não espiritual. Ele é receptivo. Ele se move em direção à coerência e se afasta do conflito. Quando seu mundo interior está dividido, desejando, temendo, negociando, o dinheiro reflete essa divisão. Mas quando o seu mundo interior se acalma, se alinha e repousa na certeza, o dinheiro o encontra sem resistência. É por isso que Jesus nunca ensinou as pessoas a correrem atrás da provisão. Ele as ensinou a entrar no reino. E o reino, como ele disse, não virá depois. Não está em outro lugar. Está dentro de você, acessível no momento em que você para de agir por falta. Então, não ouça isso como informação. Deixe que se torne experiência. Onde quer que você esteja, desacelere por um momento. Deixe seus ombros relaxarem. Deixe a respiração se aprofundar naturalmente. Não peça nada ainda. Sinta o corpo onde ele está. Perceba o seu peso. Perceba a quietude por baixo dos pensamentos. Essa quietude não é vazia, é plena, é estável, já está suprida. Fique aí. Se surgirem pensamentos sobre dinheiro, contas, prazos, números, não lute contra eles. Deixe-os passar. Cada vez que você não reage, fecha um pouco mais a porta. Cada vez que você permanece presente, o alinhamento se fortalece. Agora repare em algo sutil, a sensação de ser abraçado e não emocionalmente, estruturalmente. Como se o apoio existisse, quer você pense nisso ou não. Essa é a sala interna. A partir daqui, não implore, não suplique, simplesmente reconheça. Reconheça que não há falta de suprimentos. Reconheça que o fornecimento não está atrasado. Reconheça que aquilo de que você precisa já existe no nível da causa. E a partir desse reconhecimento, se surgirem palavras que sejam simples. Não é por favor me dê dinheiro, mas vejo que já está resolvido. Não, espero que as coisas mudem, mas concordo com o que já está em andamento. Esta é a oração que Jesus fez. Não foi dito em voz alta, não foi apresentado publicamente, mas foi libertado silenciosamente do alinhamento. E quando há alinhamento, o dinheiro não precisa de esforço para chegar. Ele encontra caminhos. Reorganiza as circunstâncias, dissolve obstáculos que você nem sabia que existiam. Às vezes, surge como uma oportunidade inesperada. Às vezes, como forma de aliviar o pagamento de uma dívida. Às vezes, a ajuda chega exatamente no momento em que é necessária. Não porque você o forçou, mas porque você parou de bloqueá-lo. É por isso que as pessoas dizem que o dinheiro apareceu do nada. Não surgiu do nada. Isso veio do ponto onde vocês finalmente se alinharam. E uma vez que você aprende a entrar nesse estado, você não o perde. Você pode retornar a ele repetidas vezes, de manhã, antes de tomar decisões, antes de conversas, antes de momentos em que o dinheiro parecia um fardo. Com o tempo, você para de visitar o quarto interior. Você vive disso.
A partir daí, a oração deixa de ser algo que você faz para mudar suas finanças. Ela se torna a condição que torna a mudança inevitável. Se você recebeu esta mensagem, não a ignore. Reflita sobre ela hoje. Pratique-a em silêncio. Deixe-a agir em segundo plano, porque as mudanças financeiras mais profundas começam muito antes dos números mudarem. E se você quiser se manter conectado a esse tipo de ensinamento, aquele que não exagera, não implora e não manipula, permaneça por perto, inscreva-se, permaneça presente. Quem permanece alinhado recebe primeiro. Agora, fique quieto, feche a porta e permita que aquilo que já está em movimento chegue. Tudo o que você absorveu neste vídeo já tem poder para começar a mudar a sua vida. Só o fato de você entender esses princípios já faz muita diferença. Se você aplicar uma parte do que aprendeu aqui, isso por si só já pode gerar mudanças reais. Mas, se você sente no seu coração que quer ir além, se você quer ter mais conhecimento, resultados ainda maiores, de forma muito mais rápida, mais concreta, e ser ainda mais abençoado por Deus na área financeira, existe um próximo passo. Neste momento está disponível o livro Os Segredos Ocultos Decifrados da Bíblia de Como Ficar Rico, em uma promoção especial do primeiro lote. Esse livro foi criado exatamente para pessoas que sentiram algo diferente enquanto assistiam a este vídeo e perceberam que existe um nível mais profundo de entendimento que quase ninguém ensina. Dentro dele, você vai encontrar orações secretas guiadas, nunca reveladas antes, que ajudam você a entrar nesse alinhamento espiritual de forma muito mais clara e consistente. Além disso, o livro traz mudanças de hábitos explicadas de maneira simples e detalhada, que fazem com que a prosperidade realmente comece a se abrir na sua vida, sem sofrimento e sem desespero. Enquanto você lê, comece a se imaginar vivendo uma vida longe das dívidas, sem aquela pressão constante no peito. Imagine ter dinheiro sobrando, pagar suas contas com tranquilidade, ajudar quem você ama e até gastar com o que quiser, sem culpa e sem medo. Uma vida muito mais próspera, equilibrada e em paz. E isso não é teoria. Mais de 251 pessoas já adquiriram este livro e muitas delas relatam transformações reais em suas vidas, não só financeiras, mas também emocionais e espirituais, depois de aplicarem o que está lá dentro. Mas atenção, essa promoção de primeiro lote é limitada. Quando esse lote acabar, as condições mudam. Por isso, se você sentiu que essa mensagem falou diretamente com você, não deixe para depois. Para conhecer o livro em detalhes, clique agora no link da descrição e também assista ao vídeo que está aparecendo na tela, onde eu explico exatamente tudo o que você vai encontrar dentro do livro. O conhecimento que você recebeu hoje já te ajuda. Mas, se você quiser ir mais longe, mais rápido e com muito mais clareza, o caminho está aberto, por tempo limitado. Clique no link e dê esse passo.